E 2, 3, bem-vindos ao review do capítulo de One Piece 1075, chamado Labo Stratum Death Game. Seria como disputa mortal no Labo Stratum aqui em português. A primeira a gente vai para a cover page. Essa cover page ela meio que muda a suspeita do pessoal do capítulo anterior. A gente mostrando aqui que o Vegapunk já estava... Ele não estava tão relutante assim em trabalhar com o Gorosei. Aqui mostra um encontro que ele teve com o Gorosei quando ele ainda era jovem. E isso aqui foi antes do Madis, com certeza, ou durante o Madis, porque a cabeça dele está menor. A gente sabe que o velho aumenta a cabeça com o passar do tempo, quanto mais ele faz pesquisa. E isso aqui mostra que talvez durante o capítulo, o Oda mostrar isso no começo, que o Vegapunk era realmente o traidor desde o começo do arco, o Vegapunk original. E talvez o tema desse arco seja a criação se rebelar contra o Criador, já que os Gorosei aqui representam deuses e criadores, e o pessoal do clã D são os rebeldes. O pessoal aqui lutando pela liberdade. Talvez os Vegapunks que a gente vai levar com os Chapéu de Palhas sejam as criações. E o Vegapunk original era ruim desde o começo. Agora, seguindo para o capítulo, a gente começa onde o capítulo terminou, na parte de Egghead, na parte de fora de Punk Records. A gente tem o ponto de vista do Shaka sobre o ataque ao Pitágoras. Ele tenta de todo jeito se comunicar com o Pitágoras, mas ele não tem uma resposta. E a gente vê que tem uma sombra, tem uma figura sombria destruindo os Dendemushs. Aparentemente aqui deve ser o S-Shark, o clone do Jinbei. E o Luffy levanta mostrando que ele perdeu, o headset dele parou de funcionar. Aparentemente não tem tecnologia anti-hack nesse caso não. E no terceiro andar do prédio A do Labo Stratum, a gente tem o Brook, o Edson e a Nami encontrando uma geladeira cheia de diamantes que encanta a Nami. Ela já faz uma mochila ali pronta para levar tudo, quando o Edson explica que são diamantes industriais e que eles devem ser usados de combustível ou de material para revestimento, essas coisas aí. A Nami fala que vai voltar para ele de qualquer jeito, mas a gente não sabe se o valor é o mesmo de um diamante normal nos mercados do mundo. Agora, seguindo para o segundo andar do prédio A, Labo Stratum ainda, a Atlas explica para o Chopper que ela pode mudar as partes do corpo dela, substituir. Aparentemente a cabeça é completamente robótica. A gente não sabe se o corpo também é. Talvez seja, ou talvez porque ela é um castor praticamente. Ela tem uma aparência de castor. E eles vão parar na parte que faz órgãos clonados. Órgãos crescidos em laboratório. Eles falam aqui que talvez seja indispensável para os doutores do futuro, mas tem um problema, né? Compatibilidade. Não é qualquer pessoa que pode receber um órgão doado. Talvez esses órgãos aí sejam doadores universais? Talvez esse seja o diferencial do Kuma? Os órgãos dele se adaptam. Talvez seja por isso que eles passaram a vida inteira do cara cortando os pedaços e tudo mais. Talvez seja isso. Ele deve ser talvez ele seja igual a uma estrela do mar. Porque isso aí só se funciona se for doador universal. A não ser que eles tenham vários a não ser que eles tenham feito uma fábrica de vários outros aí. Várias variantes. Agora na sala de comando do quarto andar do prédio A, o Shaka tenta contatar o Edson do segmento anterior, e aí o Luffy aparece e fala para ele que o fone dele deixou de funcionar, o headset parou de funcionar. Nesse momento, mais uma câmera perde
perde a transmissão e o Shaka explica pro Luffy. Quando ele vai explicar pro Luffy o que está acontecendo, o hack afiado do Luffy sente alguma pessoa no laboratório. O hack está funcionando. O Vegapunk não está mais nessa ilha. Agora no segundo andar do prédio B, que é o lado direito do Labostrato, o Jinbei, ele comenta que eles estão andando para um lugar, para uma sala enorme. E a Stussy explica que é porque essa é a parte de desenvolvimento de armas. E que eles não iam querer que tivesse nenhuma onda de choque nesse lugar. Senão provavelmente o Labostrato inteiro vai pelos ares. E no terceiro andar do prédio C, o lado esquerdo do Labostrato, a Lilith explica para o Usopp que a bolha que a arma faz, que provavelmente os Mark III também, ela é uma bolha que consegue repelir qualquer ataque. A gente não sabe como eles testaram isso aí. Talvez eles tenham pedido ajuda dos almirantes. Mas logo em seguida o Usopp, eles conseguem ver a explosão. O Usopp ele enxerga além da explosão, o hack dele está funcionando normal. E eles percebem que tem uma pessoa lá. Mas a pessoa que o Usopp percebe aqui não é o Pitágoras. É a guria, a S-Boa. Mais uma vez o Usopp ele percebe uma pessoa hostil. E a gente dá a entender aqui que é o Edson, é o Pitágoras. Mas o Pitágoras é um robô. Eu não sei se hack consegue detectar robô. A pessoa que o Usopp está detectando aqui é a S-Boa. E eles perguntam pro Pitágoras o que aconteceu. E ele fala que foi a coisa mais impossível que ele já viu. Que eles talvez tenham feito um grave erro de cálculo. E enquanto isso, logo quando ele vai explicar o que é, a York percebe a S-Boa e ela acaba caindo no poder da S-Boa e se tornando pedra ali. Logo em seguida, todo mundo assustado que a York acabou de virar pedra, a Lilith cita que os serafins eles não deveriam ser capazes de se mover sozinhos, eles precisam de ordens. E aparentemente esse é o erro. Já que o hack consegue detectar, eles são seres vivos. E ou eles receberam ordens anteriores, ou eles já adquiriram a consciência, a ciência deles. Logo em seguida a Boa solta um raio, ela explode todo mundo ali, explode a ponte e eles caem. E o Pitágoras ele acha que eles não estão percebendo que eles são Vegapunks, porque provavelmente eles na programação dos serafins eles nunca foram considerados Vegapunks. Se o Vegapunk ele é um desgraçado mesmo, o Vegapunk original, ele provavelmente não considera os clones dele como indivíduos, como pessoas, provavelmente considera eles como armas. Por isso que o Serafim aí não tá reconhecendo eles. Logo em seguida eles usam as botas para aliviar a queda. E o Frank pergunta se ele deveria revidar o ataque. A Lilith fala que ele não deveria, eles não vão ter a menor chance, porque os Serafim foram feitos para serem os seres mais poderosos aí, as armas mais poderosas. Tá subestimando o Frank, né? Eu acho que ele dá conta, sim. Principalmente porque o poder de virar pedra não funciona nele. Enquanto isso, o Zoro tá pronto para o combate. A pessoa que o Luffy percebeu com o hack que invadiu o laboratório foi o SBR e o S-Hawk. E nesse momento o Shaka tenta paralisar eles, falando que eles têm que parar, e perguntando quem deu a ordem para eles se moverem. Obviamente não foi o outro dos 6 Vegapunks dos clones, porque uma pessoa de mesmo rank não pode sobrescrever a ordem, tem que ser alguém de um rank acima. Então ou é o Vegapunk original ou o próprio Gorosei já estão nessa ilha, ou essa ordem que eles estão recebendo agora já era uma ordem que estava programada muito antes. E nesse momento
O Zoro fala que eles estavam mirando na CP0. Na CP0. Eles estavam tentando matar o Lute e o Kako ali. Deve ser queima de arquivo isso aí. Queima de arquivo, certeza. E aí o Zoro fala que deixar os caras morrer amarrado ia fazer eles se sentir mal. E que eles deviam soltar os caras agora. Logo em seguida o SBR ele atira um laser. E ele quase explode o laboratório inteiro. O Luffy ele salva o Shaka e o Lute. E o Zoro salva o Kako. E logo em seguida, eu acho que por causa desse impacto eles acabam acordando. E o Shaka, ele questiona se os Serafins já estão recebendo ordem nesse caso, eles devem estar cumprindo uma ordem já dada pelo verdadeiro Vegapunk. Nesse caso, tudo isso aí parece de cortar a comunicação, de isolar eles nos laboratórios. O Jinbei e a Stussy estão num lugar altamente explosivo, volátil. Ele acha que isso é todo um plano para matar eles. No caso, queima de arquivo. Queima de arquivo da CP0, queima de arquivo dos envolvidos na pesquisa. Depois que o produto está pronto, os caras estão matando os engenheiros. A gente já viu isso em Star Wars, já viu isso em vários outros filmes. E nesse caso, o Lute e o Kako, eles falam já que eles estão jurados de morte aí nesse caso, seria melhor que eles lutassem juntos e esquecerem o passado um pouco de lado, eles lutarem juntos. E a gente tem o rosto do Luffy e do Zoro com nojo. E sem pausa semana que vem. Agora minha conclusão para esse capítulo é que o Vegapunk era suspeito desde o começo. Sempre foi suspeito. A gente nem sabe se, já que tem clonagem no meio, clonagem sempre atrapalha esse negócio da narrativa. É pior do que viagem no tempo. A gente não tem como saber se esse Vegapunk que a gente conheceu é o verdadeiro. Talvez tenham vários Vegapunks originais. Talvez tenha um Vegapunk maligno. Ou o Vegapunk original era maligno desde o começo e todos os clones dele vão ter características ruins. No caso dele ser uma terceira parte independente dessa guerra aí dos piratas e do governo. Aparentemente essa ordem veio desde o começo. Provavelmente devia estar na programação de todos os serafins ali. Assim que eles ficassem prontos, eles iam se rebelar, matar todo mundo que estava envolvido para a pesquisa não vazar e sair fora provavelmente. Se eles forem ser entregues para os Gorosei, eles provavelmente estão com ordem para matar o Gorosei também. É um cavalo de Troia isso aí. O Vegapunk não era confiável, ele não tava, eu acho que ele não estava do lado de ninguém. E nesse caso, até o negócio dos Vegapunks, dos corpos clonados aí, eles não serem considerados como indivíduos, nesse caso, é muito pouco provável que eles não seriam descartados, nesse caso. Eles são todos descartados aí. Então eu acho que no capítulo que vem a gente vai ver essa aliança aí, todos contra Vegapunk. Porque ou talvez o próprio Punk Records ganhou consciência. O negócio da lei zero, da lei da robótica. O Vegapunk ganhou consciência aí, o Punk Records, e ele está se voltando contra o Vegapunk original. Pode ser isso também. Semana que vem vai ser todo mundo contra Vegapunk, já que o nome desse capítulo foi Jogo da Morte, no Labostrato. O laboratório aí vai acabar virando uma zona de guerra. Eles vão ter que sobreviver aí dentro. Então a gente vai esperar aí semana que vem. Semana que vem o Kako e o Lute vão lutar. Eles estão dando muita ênfase na força dos serafins aí, mas eu acho que o pessoal aí dá conta dos serafins, sim. Eles estão com medo de lutar, de machucar os moleques aí, que são crianças, né? Mas eu acho que se esses 4 aí lutassem a sério, eles dariam conta dos serafins. Lógico que ia destruir o laboratório todo.
mas nesse caso que os serafins são um ponto selvagem aí na organização, eu acho que vale a pena destruir eles nesse caso. Lembrando que matar eles, porque eles são detectáveis com hack, então eles são seres vivos. Mas nesse caso o pessoal tem que se defender. A ilha tá cheia de inocentes. A gente vai ver isso aí na semana que vem. Agora para a ilustração aqui, eu usei o lápis, demorou 37 minutos, a arte final demorou 36 minutos e as cores foi o resto do tempo. Esse foi mais simples. A minha composição inicial ia ser complicada demais, só o lápis ia me demorar umas 6 horas, eu queria manter essa ilustração sempre entre as 2 horas. O que eu pensei inicialmente seria o Lute de frente. Eu queria fazer ele meio que se transformando. Ele ia ter os olhos e algumas manchas só do leopardo. E o resto eu queria fazer a capa que ele está usando se movimentando. E eu ia botar o caco de fundo, assim, com as mãos em forma de lâmina. E acima deles eu ia botar as duas caras de nojo do Zoro e do Luffy. Mas isso eram praticamente quatro personagens do Rei de Corpo Cheio. Ia ser muito complicado de fazer em menos de 2 horas. Pelo menos só o lápis me demorar umas 8 horas aí. Então eu optei só pelo Lute mesmo. E ele transformado, porque ia ser menos trabalho para fazer roupa. E eu tenho mais experiência em fazer monstros, essas coisas. Compor isso aqui foi bem mais tranquilo. Na parte das cores eu fiz com aquarela, mesmo aquarela normal. Eu fiz meio que um híbrido do design dele do anime com o design do mangá, porque no anime ele tem uma listra, ele tem pedaços brancos no pelo, enquanto no mangá ele é completo tigrado, com as manchas de leopardo. Aqui eu fiz esse híbrido aqui. Sobrou um pouquinho, mais ou menos no peito e um pouquinho nos braços, assim, a parte do pelo branco dele. E de resto é isso. Eu usei duas canetas só. Eu usei a 05 da Unipin para fazer a arte final. E eu usei a 005 para avivar os olhos. Depois da aquarela, a tinta nanquim fica um pouco apagada. E a aquarela que eu usei foi com um pincel só, pincel com água, bem simples. A ilustração total demorou em média 2 horas e 37 minutos. É isso. A gente fica para a próxima aí.